Bom, pessoal, então hoje nós teremos a segunda parte do Simple Present. Vamos entender de vez esse tempo verbal tão importante em inglês? Vamos então ao PowerPoint? Vamos lá então? Nessa segunda parte, esse vídeo 2, parte 2, então nós vamos falar sobre o uso do S quando eu estiver falando de terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular quando eu tenho he, she e it. Gente, então tá falando o que aqui, olha? Que na regra geral eu coloco o S. De um modo geral, eu simplesmente coloco S. Quando eu for conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, no simple present, quando eu estiver afirmando. Então, na terceira pessoa do singular, he, she e it, acrescentamos o S ao verbo principal na forma base. Então, eu tiro a partícula to do verbo e eu vou usar ele mais o S e está conjugado. Bom, essa regra ela vale para a maioria dos verbos, mas nós temos as exceções. Então vamos ver as que não têm as exceções. Então olha aqui, ó. I play soccer. Então play, eu não tenho regra. Depois lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho. Então, quando eu estiver falando de terceira pessoa do singular, he plays soccer. Então, eu jogo futebol, they play soccer, eles jogam futebol, we play soccer, não vai S, somente quando for terceira pessoa. E aí, gente, tem alguns exemplos aqui, olha, para o verbo walk, que é caminhar. Nós temos talk, que é falar. Nós temos work, que é trabalhar. Write, escrever. Cook, cozinhar. Clean, limpar. Sing, que é cantar. E sleep, que é dormir. Todos esses verbos aqui não tem regra para eles. Então o que acontece? Eu apenas coloco o S quando eu estiver conjugando na terceira pessoa do singular. He, she e it. Ok? Mais um aqui, ó. Drink, beber. Então fica he drinks, she drinks, it drinks. Gente, apenas coloco o S na maioria dos verbos. Vamos ver mais uma situação aqui? Bom, se eu tiver verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, Z e O, gente, o que eu faço? Eu coloco o ES. Então, nesses casos, adicionamos ES ao verbo para formar a terceira pessoa do singular. Vamos ver os exemplos? Então, olha aqui. I miss my friends. Então, eu sinto falta dos meus amigos. Primeira pessoa, não muda nada. Mas se eu quiser falar assim, olha, que ela sente falta dos amigos dela. Então fica, she misses her friends. Então terminou com dois S aqui, olha, tá vendo a regra? Dois S's. Eu coloco o que? ES. Mais um. He washes the dishes. Ele lava a louça. Então olha aqui, ó, terminou com SH. Eu coloco ES. E temos aqui mais alguns verbos que entra nessa regra. Por exemplo, kiss, que é beijar, watch, que é assistir, push, que é empurrar, go, que é ir, fix, consertar. Ó, terminou com E, com dois S's, com CH, com SH, com O e X. Então, todos esses casos, e tem o buzz, que é do verbo zumbir. Eu tenho, tem essas terminações, então eu coloco ES apenas. Então vamos pegar o verbo aqui, go. Então, ir, ele vai, he goes. Ela vai, she goes. Ele ou ela vai, quando eu estiver falando de um animal, por exemplo, it goes, tá? Então terminou com O, eu botei ES. Então tem que decorar a regrinha, né, gente? Quando terminar, então, vamos voltar lá? Então olha aqui, ó. Quando terminar com S do caso dois S ou S, SH, CH, X, Z e O. Eu acrescento o que então, gente? O ES, apenas isso, ok? Bom, temos uma situação agora assim, olha. Verbos terminados em Y após consoante. Gente, então eu tenho que ter aqui, olha, consoante mais Y, certo? O que nós fazemos? Nós jogamos o Y fora,
colocamos I mais ES. Isso quando for terceira pessoa do singular. Então, olha esses exemplos aqui, olha. I study, eu estudo. E se eu quiser falar que ela estuda, que o verbo tinha o Y, joguei ele fora, troquei ele por I, mas ES. Na verdade, eu ponho IES, né? Então fica She studies English. Ela estuda inglês. Eu quero falar que ele tenta o seu melhor. Tentar, do verbo tentar. He tries. O verbo original é try. T-R-Y. Então eu pego o Y, jogo fora e ponho IES, certo? Então trouxe aqui mais alguns exemplos para vocês, olha. Então nós temos carry, worry, dry, to die, reply, cry, hurry. Então, olha, carregar, preocupar, secar, negar, responder, chorar, apressar. Todos eles terminam em Y e é precedido por uma consoante. Não são precedidos por consoantes? Olha aqui, ó. Então, eu pego o Y, jogo fora e coloco I mais ES, ou seja, IES. Entendido até aqui, gente? Vamos lá, então? Tem mais um aqui, olha, o verbo casar. Marry, marry. Então, olha aqui, ó, terminou com Y e antes tem uma consoante. Joguei fora o Y e põe IS. Tem mais um exemplo aqui, olha. Spy, espionar. Terminou com Y, antecede por uma consoante, que é o P. Jogo o Y fora, spies. Bom, e quando eu tiver, então, um verbo terminado por Y e antes tiver uma vogal, for precedido por uma vogal. Então, ó, se um verbo termina em uma vogal mais Y, apenas adicionamos o S. Não tem regra, né? Lá no primeiro exemplo tinha um exemplo aqui, desse aqui, ó, com o play mesmo. Então, olha aqui, ó. I play the guitar. Se é a primeira pessoa, play. Mas se é a terceira pessoa, eu coloco apenas o S, tá? Não tem segredo aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Enjoy reading. Então, ele gosta de ler. Enjoy. Não terminou com Y e não é precedido por vogal, apenas coloco o S. Aqui, olha, alguns exemplos aqui, gente. Stay, obey, buy, say, pay, convey, employ. Tá vendo? Todos terminaram com Y e são precedidos por vogal. Simplesmente coloco o S, gente. Então, olha aqui o verbo buy. He buys, she buys, it buys. Só coloco o S, certo? Bom, agora nós temos as exceções aqui, ó, do verbo have, que é o verbo ter, e o verbo be, que é o verbo ser, estar, que vocês estão cansados de ver aí, né? Então, para o verbo have, da terceira pessoa do singular, ele vira has. Ele é irregular, então. Eu não coloco não existe haves, viu, gente? Ele vira has. E quando for o verbo to be na terceira pessoa, ele fica o is. Lembra que no presente simples ele fica am, is e are. Então, terceira pessoa fica is. Então, olha aqui, ó, vamos pegar o exemplo com o verbo have. I have a white car. Eu tenho um carro branco. Agora, se eu quiser falar que ela tem um carro branco, então fica she has a white car. Se fosse he, também ficaria he has a white car. E aqui nós temos exemplo com o verbo to be. Qualquer uma das outras pessoas, na verdade, quando for I fica am, as outras pessoas fica are, só que quando for terceira pessoa, he, she e is, eu tenho, he, she e it, então eu coloco o quê? Is. Então olha aqui, ó, she is an English teacher, ela é professora de inglês. Outra, he is happy, ele está feliz. Então, se é a terceira pessoa do singular, para have vira has e para o verbo to be vira is. É a forma de conjugar. Então, eu coloco dessa forma, ok? Bom, pessoal, então essa foi a parte 2
do Simple Present. O próximo vídeo vai ser a parte 3, então eu vou trazer exercícios com correção. E se tiver dúvida, gente, deixa nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e não deixe de dar aquele like, ok? Então, até o próximo vídeo. Não perca então parte 3, Simple Present.